Ex-trabalho da disciplina de Química Farmacêutica e Medicina 1 da Faculdade de Farmácia da UFMG irá abordar o metabolismo de alguns fármacos a seguir. As integrantes do grupo são Débora Almeida, Isabela Lima, Franciele Nunes e Cíntia Silva. Olá, meu nome é Débora e eu vou apresentar para vocês o medicamento Lexapro, que tem como princípio ativo o escitalopram. Aqui a gente tem a forma estrutural do escitalopram. O escitalopram é um inibidor seletivo da recaptação de serotonina. A serotonina é um neurotransmissor responsável pelo bem-estar. O escitalopram é um enantiômero S do citalopram. E o escitalopram é utilizado para restaurar a função serotonérgica, podendo ser usado no tratamento ou prevenção de recorrência da depressão, tratamento de transtorno de pânico, de ansiedade e de transtorno obsessivo compulsivo. Esse fármaco pode sofrer tanto metabolismo de fase 1 quanto metabolismo de fase 2. E eu irei iniciar pelo metabolismo de fase 1. Aqui a gente tem o fármaco, e pela presença da ação da enzima do citocromo P450, esse fármaco pode sofrer uma oxidação na sua amina terciária, onde irá formar um nitrogênio com 4 ligações, sendo uma delas a ligação com oxigênio. Esse nitrogênio com 4 ligações é chamado N-óxido. Aqui a gente vai ter uma carga positiva aqui no nitrogênio e uma carga negativa aqui no oxigênio, deixando a molécula mais apolar do que antes. Esse fármaco também pode sofrer, na presença do citocromo P450, o metabolismo de N-desalquilação, onde uma das suas metilas dará lugar para um hidrogênio. Esse metabólito seguinte formou uma amina secundária e poderá ocorrer a oxidação dessa amina na presença da ação do citocromo P450. O hidrogênio dela dará lugar para uma hidroxila, tornando ela mais apolar. Um dos metabólitos utilizados anteriormente, que é o da amina com a amina secundária, poderá sofrer uma outra N-desalquilação, onde uma das suas metilas dará lugar ao nitrogênio, formando uma amina primária, que na presença da amal poderá sofrer uma oxidação, ele vai oxidar, a amal vai oxidar essa amina a aldeído mais amônia. Esse aldeído poderá sofrer oxidação formando ácido carboxílico ou uma redução formando álcool. Nos mecanismos de fase 2, vamos utilizar metabólitos provindos do metabolismo de fase 1. Sendo esse primeiro metabólito vindo da reação de oxidação da amina secundária. E esse metabolismo esse fármaco aqui, do metabolismo de fase, esse metabólito aqui provindo do metabolismo de fase 1, ele veio lá da oxidação da mal, formando o ácido aldeído, e uma oxidação formando o ácido carboxílico. Esses dois grupos funcionais, álcool e ácido carboxílico, poderão sofrer um metabolismo de fase 2 a partir da participação da UDP glicuroniltransferase, onde irá transferir para o fármaco o ácido glicurônico, como podemos ver aqui. O metabolismo de fase 2, a gente também tem com o mesmo metabólito provindo da oxidação da amina secundária, a transferência de um grupo sulfato, na presença da enzima sulfonotransferase, onde aqui o hidrogênio vai sair e a gente vai adicionar um grupo sulfato, deixando a molécula mais polar. O grupo funcional álcool pode sofrer vários metabolismos de fase 2, sendo esse o de acetilação, onde vamos adicionar um grupo acetil no fármaco, na presença da enzima acetiltransferase. E também a gente tem a reação de metilação, metabolismo de metilação, onde iremos adicionar um grupo metila aqui no fármaco na presença da enzima metiltransferase. Essas duas reações, elas não aumentam a polaridade da estrutura, mas caso a estrutura tenha um grupo funcional e ela possa interagir com a coenzima, eles poderão sim acontecer. No caso, o grupo funcional álcool, ele pode, como eu disse, pode acontecer vários metabolismos de fase 2. Eu não representei para todos os metabólitos, mas é possível para esse metabólito também, como esse metabólito também sofrer a conjugação com sulfato. O
ácido carboxílico, ele também pode sofrer uma conjugação com aminoácidos, na presença da N-acetiltransferase. Vai transferir aminoácidos e podendo ser esse aminoácido que tem um grupo R, podendo ser um conjugado com glicina ou um conjugado com glutamina. Eu vou explicar agora um pouco sobre o mecanismo de N-desalquilação. Aqui a gente tem o fármaco, que na presença do citocromo P450, ele vai adicionar uma hidroxila, como a gente pode perceber aqui, e vai formar esse intermediário. Esse intermediário, os elétrons do nitrogênio vão atacar o hidrogênio, rompendo a ligação hidrogênio-oxigênio, que vai formar uma ligação dupla com carbono, e isso vai fazer com que os elétrons que estavam na ligação carbono-nitrogênio voltem para o nitrogênio e rompa essa ligação, formando assim uma estrutura mais polar e o formaldeído. No caso, essa estrutura, como vai estar mais polar, ela poderá ser excretada por via renal. Eu vou explicar também sobre o mecanismo de glicoronidação, que é o mecanismo de conjugação do ácido glicurônico. Aqui temos o ataque do par de elétrons do oxigênio ao carbono do grupo abandonador. Esse par de elétrons do oxigênio, o oxigênio está atuando como nucleófilo. Ao atacar o carbono, quebra a ligação aqui com o grupo abandonador, voltando o par de elétrons para o oxigênio. Quando esse fármaco entra aqui na estrutura, ele vai haver uma mudança de conformação. Se ela está para frente, ela vai ficar para trás, e se estiver para trás, vai ficar para frente, como a gente pode observar aqui, ó. O grupo abandonador, a gente pode dizer que ele é um bom grupo abandonador porque ele pode ser estabilizado por ressonância. E esse grupo vai atacar aqui o hidrogênio, né, pegando o hidrogênio, para neutralizar a carga positiva aqui do oxigênio, como a gente pode perceber. Dessa forma, a gente vai formar um bom grupo abandonador e um metabólito mais polar, que a gente pode perceber, tem várias hidroxilas, tem o ácido carboxílico, que ainda por cima, em pH fisiológico, ele pode estar ionizado na forma de carboxilato. Isso vai facilitar mais ainda a excreção por via renal. Obrigada. Olá, eu sou a Cíntia. Vou falar um pouquinho para vocês sobre a metabolização do ácido acetilsalicílico, que é o fármaco presente na aspirina e no AS. Analisando a molécula do ácido acetilsalicílico, a gente já consegue identificar alguns pontos polares nessa molécula, o que confere a esse fármaco uma capacidade de ser excretado da mesma maneira como ele é ingerido pelo paciente. Porém, a forma como ele vai ser excretado está diretamente relacionada com as concentrações que são ingeridas pelo paciente, dependendo da posologia, da dose. Então, eu vou mostrar aqui para vocês possíveis metabolizações que podem acontecer com essa molécula. O metabolismo de primeira fase que pode ocorrer é a hidrólise, né, que seria o ataque do par de elétrons da água nesse carbono, quebrando essa ligação aqui, porque esse grupo é um bom grupo abandonador, então ele tem a capacidade de estabilizar essa carga negativa aqui muito bem. Então acontece esse ataque nesse carbono, quebrando essa ligação. Posteriormente, esse grupo aqui vai se tornar o ácido acético. E o grupo restante, né, proveniente do ataque aqui da água, forma o ácido salicílico, que já seria, né, o produto aqui dessa reação, mais polar ainda do que o ácido acetilsalicílico. Então, já seria uma vantagem, né, uma forma de tornar essa molécula ainda mais, maior afinidade à água, sendo mais fácil de ser excretada pela urina. Nessa imagem nós podemos observar 5 possíveis produtos, né, da metabolização, 5 maneiras em que o AS pode ser excretado do organismo. No exemplo 3 aqui, a gente percebe que o AS ele segue a cinética de primeira ordem, né? Aquele exemplo que eu dei no slide anterior, né? Com a quebra dessa ligação, gera o produto ácido salicílico, e o mesmo vai ser excretado dessa maneira na urina.
No exemplo 1 e no exemplo 2, nós temos a conjugação, que seria metabolismo de fase 2, com o ácido glicurônico. E esse ataque, né, essa conjugação, ela pode acontecer tanto no grupo hidroxila quanto no grupo carbonílico. Tá? O mecanismo dele eu vou mostrar um pouquinho melhor no próximo slide. Então, o ácido glicurônico, né, que é um derivado da glicose muito presente no nosso fígado, ele vai sofrer o ataque, aqui no caso estaria representado a nossa molécula, o nosso fármaco aqui estaria o anel, né, no grupo R aqui. Então, por uma substituição, né, o ataque do grupamento dos dois pares de elétron, na verdade, aqui do grupo hidroxila, que é representado, aconteceria um ataque aqui nesse carbono. Lembrando que, nesse caso, há uma mudança de conformação desse carbono quiral, né? Se esse grupamento abandonador, se o grupo abandonador aqui, né, ele está para trás, o ataque vai acontecer pela frente. E vice-versa, se o grupo está para frente, o ataque iria acontecer por trás, né? Essa substituição aqui, ela muda a conformação do carbono quiral, tá? Então, acontece o ataque, essa ligação ela é quebrada, resultando nessa molécula, né, que vai ficar aqui com um par de elétrons, né, porque essa molécula tem essa capacidade, né, tem a presença dos fosfatos, ela tem a capacidade de acomodar bem essa carga negativa. Posteriormente, ele vai capturar um próton aqui. E aí, temos como resultado essa molécula, que já vai, aqui estaria o restante do nosso anel, né, do nosso ácido salicílico. E posteriormente, essa molécula, ela ainda pode desprotonar aqui, ó, nessa região, ficando com uma carga negativa aqui, que tornaria ela ainda mais polar. Então, voltando nesse slide, só para evidenciar, né, os metabólitos finais aqui da conjugação, quando a conjugação ela acontece nessa região, né, do ácido, nós vamos ter esse metabólito final, e quando a conjugação ela acontece na hidroxila, nós vamos ter esse segundo metabólito. Tá? A forma como a conjugação acontece, em ambos os casos, ela é a mesma. Tá? Existe a mudança conformacional após o ataque do carbono quiral, né? O grupo abandonado ao fosfato vai sempre sair por um lado e o grupo vai agregar, né, conjugar a molécula pelo outro lado. Porém, aqui nós temos dois grupos susceptíveis que essa conjugação aconteça, tá? Por isso, aqui nós temos os dois metabólitos de segunda fase para esse exemplo da aspirina. Bom, então, fazer um resumo aqui, um comparativo entre as três estruturas, né, do fármaco, metabólito de primeira ordem e metabólito de segunda ordem. Trouxe 3 exemplos aqui para a gente comparar. Como eu disse, dependendo da quantidade ingerida, o ácido acetilsalicílico ele pode ser excretado da maneira íntegra, vamos dizer assim. Porém, ele pode passar pelo metabolismo de primeira fase, né? Então, a gente vai ter aqui esse subproduto que, em comparação com o primeiro, é mais polar, né? Então, vai ter uma facilidade maior de excreção. E comparado com o metabólito de segunda ordem, né? O produto do metabolismo de segunda fase, ele é muito mais polar. Então, vai ter uma facilidade muito maior de ser excretado aqui também. Então, é mais para a gente fazer essa comparação mesmo e entender, né, o porquê que essas reações acontecem, mesmo não sendo obrigatório de acontecerem. Bom,
O próximo fármaco que vamos abordar é o metamizol, mais conhecido como dipirona, que é um fármaco amplamente utilizado como analgésico e antipirético, e que a gente pode encontrar em praticamente qualquer farmácia aqui no país. O metamizol ele é um profármaco, ou seja, ele precisa ser ativado para ter o efeito biológico. E na molécula desse fármaco, na verdade do profármaco, né, a gente pode encontrar algumas funções orgânicas, como por exemplo o mesilato, que é esse enxofre ligado a 3 oxigênios. A gente tem também aqui uma amina terciária, uma outra amina aqui em cima, uma amida e também um anel benzênico. Bom, aqui podemos ver algumas propostas de metabolização do metamizol. Mas, antes de chegarmos nas propostas, eu queria novamente chamar a atenção para a molécula do metamizol, principalmente nessa região aqui próximo ao anel benzênico. Bom, essa região é uma região muito impedida estericamente, então a gente pode imaginar que não ocorrerão reações aqui nessa região. As reações vão se concentrar a partir desse nitrogênio aqui. Bom, e como eu disse anteriormente, o metamizol ele é um profármaco, então ele precisa ser ativado para poder ter efeito biológico. E aqui nós vamos ver alguns metabólitos ativos e inativos a partir do metamizol. Bom, e para a primeira proposta de metabolização, nós temos uma hidrólise, que é a quebra, né, na presença de água, onde a gente vai perder tanto o mesilato, que é um enxofre ligado aos oxigênios, quanto esse carbono. Então, a amida, que era terciária, vira uma amina secundária. Essa é uma metabolização de fase 1. E aqui, a partir do metamizol, a gente forma o 4-metilamino antipirina, ou 4-MAA. E essa molécula aqui, ela é uma molécula ativa e tem efeito biológico. E a partir dela, nós temos duas outras propostas de metabolização. Na segunda, aqui para cima, a gente tem uma molécula inativa e ocorre uma oxidação, onde vai ocorrer uma dupla ligação de um oxigênio nesse carbono, como a gente pode ver aqui. Essa também é uma metabolização de fase 1, formando 4-formil-amino-antipirina, ou 4-FAA. E, novamente, a partir do 4-MMA, a gente tem outra proposta de metabolização, que é uma desmetilação, que vai ocorrer a quebra, né, a perda desse metil aqui, desse nitrogênio. Então, a gente vai perder, né, o metil, formando 4-amino-antipirina, ou 4-AA. Essa também é uma molécula ativa com efeito biológico. E a partir dela, a gente tem uma última proposta de metabolização. Bom, e na última proposta de metabolização, a partir do 4-amino-antipirina, a gente vai ter uma conjugação via N-acetiltransferase, onde a gente vai ter uma ligação a esse carbono de um acetaldeído, formando 4-acetilamino-antipirina. E essa é a única metabolização que nós temos aqui do metamizol, de fase 2. Então, aqui ocorre a conjugação, né, a ligação nesse nitrogênio desse acetaldeído aqui que a gente pode ver. E como eu disse anteriormente, nenhuma reação ocorreu aqui nessa região da molécula, exatamente por ela ser muito impedida estericamente. Todas as regiões, todas as metabolizações ocorreram aqui nessa região. Eu sou a Isabela e irei dar continuidade à apresentação com o fármaco isoniazida. A isoniazida, como vemos a molécula aqui apresentada, é um derivado semissintético do ácido isonicotínico. É um fármaco utilizado para o tratamento da tuberculose, que foi descoberta há 50 anos atrás. Ele é altamente potente e seletivo. Como podemos perceber, a isoniazida é um fármaco que possui várias vias de metabolização. Inicialmente, ela é metabolizada por uma reação de acetilação.
que irá ser a transferência de uma acetila. Vamos olhar esta parte da molécula e esta. Essa reação, ela é catalisada por uma enzima chamada N-acetiltransferase 2, o NAT2. E essa enzima, ela é responsável pela acetilação de vários xenobióticos e fármacos que contêm em sua estrutura a hidrazina, esta parte aqui da molécula. Nesta reação de acetilação é formada a acetilisoniazida, que irá sofrer uma hidrólise, gerando a acetilhidrazina. A acetilhidrazina, ela sofre duas reações, uma reação de acetilação e uma de hidrólise. Na acetilação, ela irá gerar um metabólito inofensivo, que é a diacetilhidrazina. E na reação de hidrólise, irá gerar um metabólito potencialmente tóxico, chamado de hidrazina. A toxicidade da hidrazina está relacionada com a oxidação pelas enzimas do citocromo P450, que é mais especificamente a CYP2E1. Aonde essa oxidação irá gerar espécies reativas de oxigênio, que é potencialmente tóxico para o nosso organismo. E isso pode gerar a hepatotoxicidade, que resulta muitas vezes da alteração do metabolismo normal do fármaco com desvios para vias alternativas, que vão conduzir na síntese de metabólitos intermediários tóxicos. No caso do metabolismo da isoniazida, a diminuição da N-acetiltransferase 2 pode ser um dos principais fatores do risco de hepatotoxicidade, uma vez que o fármaco ele passa a ser acetilado mais lentamente, ficando sujeito a reações de maior hidrólise direta, e essa reação, ela produz a hidrazina, que é um metabólito tóxico que pode induzir as lesões hepáticas. A quantidade deste composto tóxico ela é consideravelmente maior, não só porque está ocorrendo acetilação mais lentamente da isoniazida, como também a acetilhidrazina. Essas foram as referências do trabalho. Obrigada.